Vamos lá, galera. Eu decidi fazer o seguinte com vocês. A gente precisa dar andamento aqui em alguns conteúdos. Porém, para a gente conseguir continuar, para a gente seguir discutindo alguns conteúdos, eu preciso que vocês tenham clareza em alguns pontos. E aí, isso casou com a situação atual, que é falar sobre determinados pontos que vêm à tona em muitas discussões políticas atual, assim. A gente tá vendo muito na televisão, a gente tá vendo nas redes sociais. As pessoas falando muito dessa direita, essa diferença aí entre direita e esquerda. E aí, automaticamente, para você entender historicamente as duas coisas, né, os dois lados políticos, a gente precisa entender um pouco aí de economia, de ideias de produção, né? Não só economia, mas assim, como a economia, o modo de produção, ele vai afetar a organização da sociedade. Então, esse vídeo aqui, a gente vai discutir, não, na verdade, eu vou colocar para vocês de uma forma muito básica as diferenças entre direita e esquerda. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre qual é a diferença entre socialismo e comunismo, né? E que também são comunismo e socialismo são outras teorias, né, ou palavras ou expressões que surgem aí muito nas discussões políticas, e aí a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o que é o capitalismo, né? Lembrando para vocês, tudo que a gente vai falar aqui são as ideias básicas. É lógico que, como eu vou falar lá da origem, como surgiu, quais são as características que diferem aí, obviamente não vai condizer exatamente como se encontra no cenário político atual. Aí vocês precisam dar uma atualizada. Outras coisas ao longo da história, como a gente sempre fala, a história ela é processual, né? É uma sequência aí de acontecimentos, são evoluções, são processos que eles vão se somatizando. Então, quando eu falar aqui sobre a origem aí, né, de direita e esquerda, a gente, para entender direita e esquerda, eu vou falar para vocês da origem, as características que fazem os dois lados se diferirem, por que se chama direita e por que se chama esquerda. Mas aí, dentro do nosso cenário atual, existem várias características que são diferentes, certo? Então, sem mais enrolação, vamos direto para o assunto, vamos começar a falar aí sobre características do que é direita e esquerda. Obviamente, as ideias aí que fazem parte dos dois lados, né, tanto direita ou de esquerda, elas já existiam e elas já eram discutidas por outros cientistas políticos antes da Revolução Francesa. Porém, é nas primeiras assembleias da Revolução Francesa que os termos vão surgir, né? Vamos entender isso. Durante esse início da Revolução Francesa, a sociedade estava dividida em três estados, né? O que vai interessar para a gente é o primeiro e o terceiro estado. O primeiro estado era constituído da nobreza, né? Então eram as classes mais ricas, as famílias mais ricas, elas faziam parte desse grupo chamado de primeiro estado, e eles sentavam à direita na Assembleia. O terceiro grupo ele era constituído aí pela burguesia, desculpa, e pelo povo. Então, nós temos aqui o primeiro estado sendo constituído das famílias mais ricas, né, os nobres, e o terceiro estado sendo constituído do povão, assim, as pessoas de camadas mais pobres, as camadas mais desfavorecidas. E esses sentavam à esquerda. E aí começaram as primeiras discussões que levaram à Revolução Francesa, né, obviamente. E nessas discussões, o primeiro estado, o pessoal que sentava na parte da direita, eles tinham visões muito mais voltadas para o comércio e para o andamento econômico. E obviamente eles não queriam que houvesse uma mudança social muito forte. Eles eram tradicionalistas. Eles eram pessoas que queriam manter as tradições, manter de uma forma mais clássica, de que não houvesse mudanças. Então, as três classes, os três estados continuariam divididos da forma que estava. O primeiro estado continuaria com mais acesso a seus benefícios e suas riquezas, e o terceiro estado continuaria sendo constituído de camadas mais populares, pessoas mais pobres. Já o terceiro estado, eles buscavam uma mudança, né? Eles eram mais revolucionários de verdade, por assim dizer. Eles queriam, primeiro, diminuir as diferenças sociais, eles queriam que as pessoas mais pobres tivessem mais acesso, né, a dinheiro, a benefícios. Vale lembrar que nessa época da Revolução Francesa,
pessoal da nobreza, o pessoal das famílias mais ricas, eles comiam do bom e do melhor, e eles viviam numa situação até satisfatória. Já o pessoal que estava lá no terceiro estado, o pessoal que era mais pobre, passava muito necessidade, passava fome de verdade, e trabalhava muito, né? Enquanto o pessoal do primeiro estado trabalhava muito menos, e todo o lucro, né, vamos assim dizer, todo o dinheiro ali girava mais, favorecendo esse grupo. Entendemos aqui então, nós temos aqui sentados à direita na Revolução Francesa o pessoal mais rico, né, que é mais tradicionalista, que é mais tradicional e que tem pensamentos políticos mais voltados para a produção do dinheiro, para o aumento da produção do dinheiro, né, pensa mais da forma da economia. E nós temos aqui na esquerda o pessoal do terceiro estado, que era mais pobre, que lutava contra essas diferenças, né, entre as classes, buscavam uma igualdade aí entre as classes, ou pelo menos se sabia que não a igualdade seria possível assim tão mais rápido, mas pelo menos diminuir as diferenças. Pensavam sim na produção econômica, mas pensavam na produção econômica dividida mais igualitariamente, né? Tentam que o dinheiro fosse dividido ali de uma forma mais igual mesmo entre todas as classes. Então entendemos, visto dessa forma, a gente já pode entender, essa é a base, é o que faz a gente entender quais são os ideais, né, que existem dentro dos dois lados. Então a gente tem o pessoal mais tradicional, que pensa numa economia, né, falando daqui da direita agora. Então nós temos o pessoal que faz parte dessa direita, é um pessoal mais tradicional, que não pretende que as políticas de governo sejam feitas para fazer grandes mudanças, né, para diminuir essas diferenças. Na verdade, o pessoal de direita entende que as diferenças são necessárias, né, as diferenças entre as classes sociais são necessárias, e que a produção econômica é o foco, né? Já o pessoal da esquerda busca o contrário, busca aí ações de governo que sejam mais populares, que pense principalmente no pessoal que mais necessita. Para o pessoal de esquerda, né, as ações de governo elas têm que atender principalmente quem necessita mais. O pessoal lá que é mais rico não necessita de tanto do apoio do poder público, né? O pessoal que é mais rico já tem o seu dinheiro, já consegue aí se manter economicamente. Quem precisa mais do apoio dos setores públicos é o pessoal mais pobre, são as camadas mais pobres. Então, a luta da esquerda vai mais nesse sentido, diminuir essas diferenças que existem entre as classes. É lógico que nós vamos ter extremos na direita, nós vamos ter extremos na esquerda. Existem níveis diferentes de se pensar essas características de direita hoje em dia, estou falando, e existem níveis diferentes de se pensar essa esquerda. Então nós vamos ter pessoas mais calmas na esquerda, assim como nós vamos ter pessoas mais exaltadas, e a mesma coisa vai acontecer na direita. Mas na base, a ideia é essa, né? Na direita nós temos mais um tradicionalismo que pensa mais na economia. Na esquerda nós temos mais pessoas, vamos aí chamar, com ideais revolucionários, que pensam principalmente em diminuir as diferenças sociais, certo? Essa é a grande diferença entre os dois grupos. E esses dois grupos, então aí vocês vão vendo onde se encaixam mais os ideais ou as características do que vem se discutindo hoje em dia. Tá? Aqui entendemos aí a origem, né, de direita e esquerda, e conseguimos entender aí o que é a base de características, o feeling de cada um dos dois lados. Vamos passar para o próximo ponto, que é pensar socialismo e comunismo. Quando a gente fala, né, sobre o socialismo, inclusive a gente já falou aqui em algumas passagens históricas que chegaram a ser socialistas, né? É o caso da Rússia, quando virou União Soviética, depois da Primeira Guerra Mundial. O socialismo, ele também não é uma discussão nova, né? Quando eu uso o exemplo da Rússia, ou até mesmo outros exemplos mais recentes, né? Estão todos inseridos aí, né, em discussões processos do século XIX e do século XX. Porém, as discussões, né, a ideia do que seria o socialismo, ele já aparece aí, né, na cabeça, no pensamento dos cientistas políticos e das pessoas há séculos antes, muitos séculos antes, né? Thomas Moros, quando escreve o seu livro Utopia, né, ele descreve uma sociedade onde todo mundo é igual, onde todo mundo trabalha igual e recebe os benefícios desse trabalho de forma igual.
E esse livro, né, Utopia de Thomas Malthus, foi escrito aqui, ó, como a gente pode ver, muito antes, mas muito antes desse processo da Revolução Russa, em 1917. O que acontece é que o socialismo ele sempre foi muito visto de forma utópica. Inclusive a palavra utópico, né, daí do livro Utopia, é justamente uma idealização, é como se fosse um sonho, né? Como se a sociedade, para ser boa, deveria ser desse jeito. Então, para a sociedade ser boa, deveriam existir menos diferenças sociais, as pessoas deveriam ter acesso de forma igual. E olha, vamos lembrar, né, falando de outro processo que a gente já falou aqui também, que tudo isso também é meio dentro ali daquelas ideias que o iluminismo trouxe, né? Então, é como eu falo para vocês, as ideias elas não surgem do nada dentro daquele processo histórico. As ideias elas vão amadurecendo, elas vão evoluindo com o passar dos processos e elas ressurgem dentro de novos contextos sociais, somadas a novas ideias. Então, existe um processo de evolução das ideias também, assim como existe um processo de evolução, existiu um processo de evolução física do homem lá na pré-história, assim como existiu um processo de evolução das relações sociais aí ao longo de toda a história da humanidade. Então, né, já no século XIX, vai surgir uma figura aí muito conhecida de todos os historiadores, e até quem não é historiador já ouviu falar, que é Karl Marx. Junto com Engels, né, junto com Engels, né, seu grande amigo aí, né, que foi companheiro de ideologia, inclusive, eles vão começar a falar, olha só, eu acho que o rolê é o seguinte, uma livre interpretação na minha linguagem, né? Eu acho que o rolê é o seguinte, isso aí que vocês chamam de socialismo e tal, é possível, né? Essa igualdade entre as classes é possível. Porém, da forma que vocês defendem, é só um sonho. Para que seja necessário, seja possível, né? Para que seja possível que aconteça justamente isso, que pare de haver essa diferença entre as classes, o negócio tem que ser muito mais forte. Tem que haver uma revolução. O pessoal que está sendo dominado, e nós estamos falando das classes pobres, e agora no contexto em que Karl Marx está falando, no século XIX, estamos falando dos operários, porque sim, é importante agora falar aqui sobre uma classe que já citamos, a burguesia. Lá na Revolução Francesa, os burgueses estavam junto com o povo no terceiro estado, na esquerda. Porém, nesse processo do século XIX, quando surgem as ideias marxistas, né, quando Karl Marx lança suas ideias, houve uma mudança. Os burgueses, eles já não se encontram mais ao lado do povo. Os burgueses, eles são os donos do modo de produção, que é o capitalismo, nosso modo de produção em vigência na maior parte do mundo até hoje. Eles agora já estão do outro lado, eles já não estão mais do lado do povo, né? Eles agora são os donos da máquina de produção, e o povo, né? O povo lá, a camada mais popular, as pessoas mais pobres, trabalham para a burguesia agora. Então agora nós vamos encontrar a burguesia junto com a direita, né? Já que não existe mais nobreza nesse meio em que nós estamos falando agora, não existe mais nobreza, não existe mais reis, agora o modo de produção é controlado pela burguesia. Temos os burgueses à direita e o povo continua na esquerda aí, tentando, né, alcançar aí a igualdade entre as classes, ou pelo menos diminuir as diferenças entre essas classes. Então, Karl Marx vai dizer, o que vai acontecer é o seguinte, o povo aqui, os trabalhadores, o proletário, vai ter que ir lá lutar e, à força, destruir as outras classes sociais, destruir esse sistema que é o capitalismo, destruir a forma com que se está organizada a sociedade de hoje. E só assim, através de uma revolução, no caso aí, revolução ele fala no sentido mais violento mesmo da palavra, é que vamos alcançar a igualdade entre as classes. E aí nós chegamos a um ponto muito importante entre as duas coisas, né? Isso tudo que Karl Marx defende é o comunismo. Isso é comunismo. O que a gente tinha falado antes, né, de tentar diminuir as diferenças entre as classes, é socialismo. Então já chegamos ao primeiro ponto aí que difere, né, comunismo de socialismo. O socialismo, ele vai buscar diminuir as diferenças entre as classes, né? Vai buscar aí projetos de governo que diminuam as diferenças, que ofereça para as classes mais populares, mais
como é que a gente pode falar, desabrigadas, vamos dizer assim, para as classes que têm menos possibilidades, eles tentam oferecer um pouco mais de possibilidades. E isso diminuiria as tensões e as diferenças entre classes. Então, temos aqui as classes mais ricas, temos aqui embaixo as classes mais pobres. A gente tem que buscar nivelar as coisas. O comunismo não quer nivelar as coisas entre as classes, ele quer acabar com classes sociais. No comunismo não existem classes sociais. E se não existem classes sociais, não vai haver a necessidade de melhorar as coisas para ninguém, né? Na visão dos dois, né, o Estado ele seria muito importante no primeiro estágio, porque assim, os modos de produção, a forma de organizar, tudo deveria pertencer ao Estado. E aí o Estado, né, vai organizar, né, vai aí fazer com que as coisas sejam dadas de uma forma igual para qualquer membro. Dentro do comunismo, a gente tem que entender que, né, falando aí da nossa sociedade, né, um médico ou um vendedor do comércio, eles vão trabalhar igual e eles vão receber igual. E a gente sabe que isso não é bem o que acontece na nossa sociedade, né? Dentro do socialismo, né, pensando essa questão do trabalho que eu falei agora, dentro do socialismo, você vai dar a sua força de trabalho, né, como você pode trabalhar, e aí você vai receber de volta aquilo que é inerente ao seu trabalho. Então, se você trabalha mais, você recebe um pouco melhor, se você trabalha menos, você recebe... Mas vai estar ligado diretamente ao quanto você pode trabalhar em prol do coletivo. No comunismo, não. No comunismo, todo mundo precisa trabalhar, né? Cada um, obviamente, vai doar o seu trabalho, né? Como pode ajudar, porém todo mundo recebe igual, né? E isso essa é a ideia aí, é o que vai diferir são as características principais que vai diferir de um para o outro. Quem defende o comunismo não é contra o socialismo, muito pelo contrário. O socialismo ele é colocado dessa forma, dentro dessa visão, né, que a gente discutiu agora, o socialismo ele é colocado da seguinte forma: ele é um estágio necessário para que a gente saia do sistema capitalista, da forma que nós vivemos hoje, para um sistema comunista, sem todas essas desavenças entre classes, sem essas tensões entre as classes sociais. Porém, é importante dizer que o comunismo aponta, né, as ideias marxistas apontam que isso só vai ser possível se houver aí um conflito, né, uma revolução de forma violenta mesmo entre as classes. Eu vou indicar para vocês um filme neste ponto, chamado Germinal. Porém, é o seguinte, e lá vocês vão conseguir entender mesmo essa briga entre os operários e a burguesia. A burguesia é colocada aí, né? Chega em um ponto do filme, a burguesia é colocada como a grande vilã, né? Inclusive, essa ideia da burguesia vilã permeia as nossas cabeças, né? Tanto aí a expressão, desculpem a expressão, burguês, safado, ela é muito usada, né? Quando você, a expressão burguês, por si só, ela já é usada de uma forma muito pejorativa, né? Na nossa língua hoje. Tipo, quem é burguês não é a palavra burguês, ela não é jogada de uma forma muito benquista, muito bem vista aí, certo? Entendemos aqui então as diferenças entre socialismo e comunismo. Vamos falar então do capitalismo rapidamente, porque o vídeo já está, deixa eu ver aqui, o vídeo já está com 16 minutos. Capitalismo. Vocês entendem, né, que o nosso sistema atual, o sistema em que nós vivemos, é o sistema capitalista. Até o presente momento, todos os exemplos que nós tivemos no mundo de países que tentaram transitar, né, sair do capitalismo e ir para um socialismo ou até um comunismo, todos esses países eles tiveram que passar aí por uma crise. Nós tínhamos exemplos atuais, inclusive, né? Cuba se diz socialista, né? A própria China se diz socialista. Porém, todos esses países, por mais que eles não sigam esse modelo mais tradicional do capitalismo e muito pelo contrário, eles se coloquem, né, se digam contra esse modelo, eles fazem uso de muitas características da industrialização, do comércio, eles fazem uso de muitas características que são do capitalismo. E não tem, hoje em dia, pelo menos, isso é uma visão pessoal minha, não tem hoje nenhum país que seja totalmente socialista ou comunista, né? Precisa haver ainda, né? Precisa haver uma mescla das duas coisas. O sistema capitalista, né? Que é
empregado basicamente sobre a posse da produção, a posse do poder de produção, né? E aí, obviamente, a comercialização das coisas, tudo isso buscando a mais-valia que nós, de uma forma mais básica e popularmente podemos entender como lucro e como enriquecimento. Esse sistema, já que ele é um sistema presente no mundo inteiro, é muito mais difícil você ser uma única região e conseguir sair desse sistema. Não sei se vocês entendem, né, com essa explicação que eu dei, o que é o capitalismo. Né? O capitalismo é o nosso sistema de produção, que vem aí escalonando num processo histórico desde o final do feudalismo, né, quando tem a reabertura do comércio, e esse é o principal centro ali, né, das relações capitais, o comércio. Então, desde lá, né, do renascimento comercial, ainda na Idade Média, né, o capitalismo ele vem se construindo e se fortalecendo e entrando em novas formas de relação. E hoje nós nos encontramos no mundo, né, com praticamente o mundo inteiro, na minha opinião, o mundo inteiro, fazendo parte desse sistema. Que é basicamente isso, né? Quem tem mais poder, né? Quem tem o poder de produção, quem tem mais dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro continua detendo o poder de produção. E as pessoas que não têm dinheiro para chegar ao ponto de ter o poder de produção, vendem a sua força de trabalho. Obviamente, isso é uma forma muito básica de se entender o capitalismo. Estou falando aí do poder de produção, como se trabalhar, né, vamos dizer assim, dentro do capitalismo. Existem várias outras relações dentro do capitalismo relacionadas a como você ter o desejo de consumir determinado produto, né, sobre como esse desejo é colocado para a sociedade com relação a status. Então, é muita coisa que a gente ainda não vai discutir. Eu quero que vocês tenham uma noção básica no momento. Vocês precisam ter uma noção básica apenas. Né? Se a gente fosse aprofundar a discutir o que é o capitalismo, a gente vai ter aqui um vídeo de várias horas e eu, na verdade, só tenho mais 1 minuto para conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre todos esses termos que aparecem muito, né? Essa aula fica aí servindo para vocês como uma forma de vocês entenderem mais ou menos, vocês terem noção sobre algumas expressões que estão aparecendo muito na mídia, muito nas discussões atuais do nosso cenário, principalmente aqui no Brasil, que está se discutindo muito política, associado inclusive ao processo que nós estamos passando, que é agora, né? Estamos tendo aula por aqui justamente por isso. Mas aqui no Brasil tomou uma proporção política e econômica também, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil nos interessa mais pela situação que nos encontramos. E todas essas expressões, todos esses entendimentos aí, socialismo, comunismo, capitalismo, direita e esquerda, tudo isso faz parte do processo que nós vamos começar a estudar a partir de agora, principalmente o pessoal do 9º ano, que vai começar a ver as mudanças de relações no mundo pós Primeira Guerra Mundial. O pessoal do 8º ano vai começar a ver também essas mudanças no processo de produção econômica no mundo. Por isso que é importante vocês entenderem, né, isso aqui quando eu falei de capitalismo como um modo de produção. Falei, inclusive, né, fiz uma lista histórica rapidamente desde como o capitalismo foi surgindo. Vão entendendo, né? Guardem aconselho vocês a pegar e fazer as suas anotações no caderno e dizer, ó, socialismo eu entendi que é isso, a diferença entre socialismo e comunismo é isso, o comunismo é isso, o capitalismo é isso. Façam suas anotações com as suas próprias expressões. Repito, mais uma vez, tudo isso que a gente discutiu aqui é uma ideia muito básica, é só para a gente ter um norte, para a gente ter uma ideia do que significam, né, esses termos. Porém, na nossa sociedade atual, as dinâmicas da nossa sociedade atual, elas vão fazer com que isso, né, todos esses termos que nós discutimos, eles tenham uma complexidade maior. Então, tanto é que, por exemplo, se a gente vai falar de esquerda, hoje em dia, voltando lá para a direita e esquerda, se a gente vai falar de esquerda hoje em dia, a gente vai encontrar ativistas, né? A gente vai encontrar o pessoal... Ativistas eu falo dos direitos humanos, ativistas dos direitos ambientalistas, ativistas de ONGs que trabalham com mulheres, de ONGs que trabalham com homossexuais, de ONGs que trabalham só com negros. Então, todos esses grupos de discussão, as suas ideias, as suas bandeiras que são levantadas hoje, elas vão depender aí, né, de qual sua vertente, né, qual a sua visão, onde se encaixa mais sua visão. E aí elas vão se encaixando aí em grupos de direita ou grupos de esquerda. Certo?
Por hoje é só isso, essa discussão política era necessária, achei necessário para vocês por tudo que está acontecendo e pelos nossos próximos conteúdos. Encontro vocês no próximo vídeo dando continuidade, de fato, ao que o módulo da gente traz e nós estamos estudando, certo? Até o próximo vídeo, até mais!